Olá pessoal, aqui é Isa do canal Isa Fatos Bizarros e hoje eu vou contar histórias assustadoras que aconteceram no mar. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo o que você achou. Relato 1. A Praia do Crepúsculo. Em uma vila costeira esquecida pelo progresso, havia uma praia conhecida como Praia do Crepúsculo. Os moradores evitavam o local ao entardecer, murmurando histórias sobre desaparecimentos e aparições estranhas. Diziam que, nas noites de lua cheia, figuras sombrias surgiam das ondas, carregando consigo os que ousavam permanecer. Apesar dos avisos, um grupo de amigos decidiu acampar na praia. Eles eram jovens e céticos, procurando aventuras e histórias para contar. Entre eles estava Pedro, o líder do grupo, Sofia, uma fotógrafa apaixonada pelo mar, Caio, sempre em busca de emoção, e Isabela, a mais silenciosa, mas igualmente destemida. O primeiro dia. Chegaram pela manhã e tudo parecia comum. A areia era branca, o mar cristalino. As gaivotas voavam ao redor e o som das ondas era tranquilizador. Montaram suas barracas perto de uma formação rochosa conhecida como os Guardiões. 2 pilares de pedra que emergiam do mar como sentinelas. Enquanto exploravam a área, Sofia encontrou uma estranha concha negra enterrada na areia. Era maior que qualquer concha que já tinha visto e tinha marcas que pareciam símbolos antigos. Fascinada, ela guardou a concha em sua mochila. O primeiro sinal. Ao cair da noite, a atmosfera mudou. A temperatura caiu abruptamente e um vento estranho começou a soprar. Enquanto estavam ao redor da fogueira, ouviram um som vindo do mar. Não era o som comum das ondas, mas algo profundo, quase como um lamento. Provavelmente uma baleia, disse Pedro, tentando esconder o nervosismo. Mas Isabela não parecia convencida. Isso não é uma baleia, murmurou, olhando fixamente para o horizonte. Sofia tentou fotografar as ondas, mas a câmera começou a falhar. A cada tentativa, a tela exibia uma figura indistinta ao fundo, algo alto e magro, com olhos brilhantes. As sombras no mar. Pouco tempo depois da meia-noite, Caio decidiu nadar. Apesar dos protestos dos amigos, ele mergulhou nas águas escuras, desafiando o frio e o medo. Enquanto nadava, uma névoa começou a se formar sobre o mar. Caio, volte, gritou Pedro, mas a voz dele parecia ser absorvida pela névoa. De repente, Caio parou. Ele estava parado na água, imóvel, olhando fixamente para algo. Vocês estão vendo isso? Gritou ele. Mas antes que alguém pudesse responder, ele foi puxado para baixo. Os amigos correram para a beira do mar, mas não havia sinal de Caio, apenas a névoa densa e o som do mar. O diário na areia. Ao amanhecer, ainda procurando por Caio, Sofia encontrou algo enterrado na areia, um diário antigo, com páginas manchadas de sal e parcialmente legíveis. Ele parecia pertencer a um pescador e continha relatos perturbadores. Uma das entradas dizia: eles vêm com a maré, suas vozes chamam, sua sombra caçam. Não olhe nos olhos deles. Outra entrada mencionava a concha negra que Sofia havia encontrado.
aquele que carrega a concha abre um portal. Eles o marcarão e a praia nunca mais o deixará. O segundo desaparecimento. Enquanto discutiam o que fazer, Sofia começou a ouvir vozes. Eram suaves, quase como um canto, e vinham do mar. Ela disse que precisava ir até a água, que algo estava a chamando. Os outros tentaram segurá-la, mas ela lutou com uma força incomum e acabou correndo em direção ao oceano. Assim que seus pés tocaram a água, a figura indistinta que Sofia havia capturado nas fotos apareceu na névoa. Era alta, com uma forma humanoide, mas completamente escura, como se fosse feita de sombra. Antes que Pedro e Isabela pudessem alcançá-la, Sofia foi envolvida pela figura e desapareceu na névoa. A última noite. Pedro e Isabela decidiram fugir. Pegaram suas mochilas e correram pela areia. Mas a praia parecia infinita. Não importava o quanto andassem, continuavam presos entre o mar e as rochas. Quando a noite caiu, perceberam que estavam cercados. Figuras emergiam do mar, caminhando em silêncio pela areia. Suas formas eram indefinidas, mas seus olhos brilhavam em um tom azul fantasmagórico. Pedro tentou confrontá-las, mas sua voz foi abafada. Isabela encontrou a concha negra na mochila de Sofia e, em um momento de desespero, jogou-a no mar. Por um instante, as figuras hesitaram e desapareceram na névoa, mas o alívio foi breve. A concha voltou à praia, perfeitamente intacta, como se fosse um aviso de que não podiam escapar. O dia seguinte. Na manhã seguinte, moradores encontraram as barracas vazias e rastros que levavam até o mar. Nenhum dos amigos foi encontrado, mas histórias sobre figuras sombrias e vozes no oceano voltaram a circular pela vila. Epílogo. Meses depois, uma das câmeras do grupo foi encontrada entre as rochas. As fotos mostravam as sombras na névoa, os olhos brilhantes e, na última imagem, os amigos desaparecendo nas ondas. A praia do crepúsculo continua sendo evitada. Dizem que, nas noites de lua cheia, as figuras ainda emergem no mar, chamando por aqueles que ousarem ficar. E sobre a concha negra, ainda pode ser vista às vezes, repousando na areia, esperando por sua próxima vítima. Relato 2. Os afundados da Praia Vermelha. Há uma praia isolada no litoral sul conhecida como Praia Vermelha. Ela recebeu esse nome por conta da cor avermelhada da areia, atribuída a uma antiga lenda. Segundo os moradores, a praia foi palco de um naufrágio no século XIX, onde um navio carregado de prisioneiros afundou, matando todos a bordo. O sangue teria manchado a areia para sempre, e desde então dizem que algo assombra as águas da região. O grupo de mergulhadores. Em busca de aventura, 4 amigos decidiram explorar a praia e seus mistérios. Lara, bióloga marinha, Hugo, historiador obcecado por lendas, Mateus, mergulhador experiente, e Ana, apaixonada por fotografia. Eles queriam investigar relatos de um suposto cemitério de navios submerso próximo à costa. Chegaram no início da tarde. A paisagem era deslumbrante, com altas falésias, águas cristalinas e a peculiar areia vermelha. Apesar da beleza, o lugar tinha um silêncio inquietante, como se o vento evitasse passar por ali. O primeiro mergulho. Logo que chegaram,
Mateus e Lara vestiram seus trajes de mergulho e entraram no mar, enquanto Hugo e Ana montavam um acampamento na praia. Abaixo da superfície, a água era surpreendentemente fria e turva, apesar da aparência clara acima. A alguns metros de profundidade, encontraram os restos de um antigo navio. O casco estava coberto de algas e corais, mas ainda era possível ver os destroços espalhados pelo fundo. Lara ficou fascinada ao encontrar correntes e algemas enferrujadas entre os escombros, confirmando que se tratava de um navio de prisioneiros. No entanto, Mateus começou a sentir algo estranho. Ele ouviu sussurros, como se viessem de dentro do casco. Ao iluminar uma abertura no navio, viu uma sombra passar rapidamente. Pensando ser um peixe grande, aproximou-se, mas algo agarrou seu braço. Era uma mão humana, mas inchada e pálida, como se estivesse submersa há séculos. Mateus gritou pelo comunicador, mas antes que Lara pudesse ajudá-lo, ele desapareceu na escuridão do navio. O alerta. Lara emergiu desesperada, gritando por ajuda. Hugo e Ana correram até ela, tentando entender o que aconteceu. Ela mal conseguia falar, tremendo e apontando para o mar. Hugo tentou racionalizar, sugerindo que Mateus podia ter se prendido em algo. Apesar do medo, ele e Lara decidiram voltar para procurar o amigo. Enquanto isso, Ana ficou na praia, mas algo a incomodava. Ela ouvia um som estranho vindo das ondas, como um coro de vozes distantes. Pegou sua câmera e começou a fotografar o horizonte. Ao revisar as imagens, percebeu algo assustador. Várias figuras humanas emergindo da água, com rostos pálidos e olhos negros. Os afundados. Hugo e Lara não encontraram Mateus, mas, ao retornarem, viram Ana correndo em direção a eles, apavorada. Ela mostrou as fotos e todos começaram a perceber as figuras. A noite caiu rapidamente e a atmosfera ficou ainda mais opressiva. De repente, o mar começou a brilhar com uma luz fraca e esverdeada. As figuras emergiram, revelando seus corpos deformados e cobertos de algas. Eles eram os afundados, as almas dos prisioneiros que morreram no naufrágio. Hugo tentou se comunicar, mas os seres apenas apontavam para o mar. "Eles querem que a gente vá até lá", gritou Lara. "Então, estão presos e querem algo de nós." A verdade no fundo do mar. Convencidos de que precisavam encerrar aquilo, Lara e Hugo decidiram voltar ao navio, enquanto Ana ficou na praia, observando as figuras que permaneciam na margem. Ao retornarem ao naufrágio, Lara encontrou um baú antigo preso sobre os escombros. Ele estava trancado, mas Hugo conseguiu abri-lo com esforço. Dentro do baú havia documentos manchados e um diário que pertencia ao capitão do navio. As anotações revelavam que os prisioneiros não eram criminosos, mas vítimas de um esquema de tráfico humano. O capitão, temendo ser descoberto, afundou o navio propositalmente, matando todos para silenciar o segredo. Ao ler as últimas palavras do diário, Hugo sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e viu Mateus. Mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido e seus olhos eram tão negros quanto os dos afundados. O sacrifício. Mateus atacou Hugo, enquanto Lara tentava fugir com os documentos. As águas ao redor começaram a girar em um redemoinho, como se a própria natureza estivesse reagindo à verdade revelada. Lara conseguiu emergir e nadar de volta à praia, mas Hugo e Mateus não tiveram a mesma sorte. Na praia, as figuras começaram a desaparecer, uma a uma, como se tivessem finalmente encontrado paz.
mas Ana percebeu que Lara estava segurando algo. A concha negra do capitão, retirada do baú. O dia seguinte, pela manhã, Lara e Ana foram encontradas por pescadores locais, exaustas e abaladas. Elas contaram o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Quando tentaram mostrar os documentos, eles estavam completamente ilegíveis, como se o sal tivesse corroído tudo. Lara nunca mais mergulhou e Ana parou de fotografar. Ambas evitavam falar sobre aquela noite, mas uma coisa era certa: o mar nunca esquece. Epílogo. Na Praia Vermelha, dizem que, em noites de lua cheia, é possível ver os afundados vagando pelas ondas, ainda buscando redenção. E para aqueles que ousam explorar o fundo do mar, um aviso: cuidado com o que você encontra, pois algumas histórias devem permanecer enterradas.